Eu saúdo a todos os amados irmãos e as amadas irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto de louvor ao Senhor. Que tudo o que acontecer nesta noite seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que eu possa desaparecer e só o Senhor aparecer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, é com perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas imperfeições que eu me dirijo a Ti, Senhor, te agradecendo por esta grande oportunidade que Tu nos concedes de poder falar um pouquinho da Tua santa e bendita palavra, Senhor. E que tudo que acontecer neste culto, nesta noite, seja para a glória Tua, Pai. E que eu possa desaparecer, Senhor, e só Tu apareceres. Fala, Senhor, fala com o Teu servo, a Tua serva ouve, para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do evangelista João, no capítulo de número 14. Capítulo de 14. Vamos ler 4 versículos deste capítulo. O versículo número 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco, está em vós. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu vou repetir. Eu rogarei ao Pai, é Jesus que está falando, e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, e de que nem o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. São palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando estava aqui nesta terra, quando ele diz no início do capítulo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por isso que nós estamos crendo nas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele prometeu que ele iria, como ele foi, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele nos enviaria o Espírito Santo de Deus. Este Espírito Santo que habita em cada coração, que aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. É por isso que a própria Bíblia nos fala que nós devemos procurar sermos cheios do Espírito Santo. Procurar cada vez mais a presença gloriosa do Espírito Santo em nossa vida. Porque só Ele nos dá força para que nós possamos testemunhar desse Jesus maravilhoso, desse Jesus que derramou o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Eu não vos deixarei órfãos. Por que ele fala isso? Logo após ele foi para a cruz derramar seu precioso sangue lá nessa cruz do Calvário, para que o sangue dele nos purificasse de todo o pecado. E ele diz claramente: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, como ele foi, mas eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus. É este Espírito Santo de Deus que neste instante está aqui falando para mim, falando para o irmão e falando para a irmã. Graças a Deus e graças a Deus,
porque ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, conforme sempre nós falamos, ele não está à direita de nós, conosco. Ele não está à esquerda, ele está dentro de cada um de nós, de todo aquele, irmão, preste bem atenção, de todo aquele que aceitou esse Jesus maravilhoso como seu único e suficiente Salvador. Por isso que a própria palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós devemos nos encher, procurar cada vez mais ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Para enfrentar as tentações, para enfrentar as lutas, para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, no dia a dia nós precisamos e temos que enfrentar. Por quê? Porque o cristão realmente sente quando o nosso inimigo procura nos tentar. Por isso que nós precisamos estar revestido do Espírito Santo de Deus, porque sozinho nós não venceremos esta luta, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos e devemos ter a presença do Santo Espírito em nossa vida, para que nós possamos resistir ao diabo e a todas as tentações que diariamente cai sobre nós e vem sobre a presença, sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Porque nós somos seres humanos, nós estamos neste mundo. E Jesus mesmo disse: no mundo vós tereis tribulações. Mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. E se nós estando nele, estando cheios do Espírito Santo, nós também venceremos o mundo. Nós também venceremos as tentações que vêm para nós no dia a dia. Meu irmão, aquele cristão que diz que não é tentado, ele já está sendo tentado, porque ele não está falando a verdade, meu irmão, minha irmã. O diabo anda em derredor, urrando como leão, diz a palavra de Deus, para ver a quem possa tragar. E nós só seremos vencedores, nós só venceremos se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu falei que ia ler mais 2 versículos, eu vou ler que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. As promessas de Jesus se cumprindo na palavra de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, meus irmãos. E diz no capítulo 4, no versículo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, estando com ele, Jesus determinou-lhe que não se ausentasse. Ele está falando com os apóstolos, meu irmão e minha irmã, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que dele disse ele: de mim ouvistes. Que promessa é essa? Essa promessa que nós lemos, que está em João 14, que Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Jesus não é homem para mentir, meu irmão e minha irmã, nem filho do homem para realmente seja falho. Ele é autêntico porque ele é Deus. Aleluia. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo de Deus. E aqui em Atos dos Apóstolos está se cumprindo a sua santa e bendita palavra. E no 5, versículo 5, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois destes dias. Aleluia. João batizou mesmo milhares talvez de pessoas nas águas que entraram nas águas do batismo através de João. Mas Jesus Cristo disse: mas vós sereis batizados não com o batismo nas águas, que é importantíssimo o batismo nas águas. E é preciso que o cristão seja batizado nas águas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Mas tanto mais do que o batismo nas águas, esse batismo que Jesus prometeu, o batismo com o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser revestidos. E nós só podemos vencer as tentações quando nós somos revestidos
com esse Espírito Santo de Deus. Sozinho, meu irmão e minha irmã, você não vence, eu não venço. Só sem o Senhor nós não venceremos. Sem o Espírito Santo de Deus nós não venceremos, porque é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É esse Espírito Santo de Deus que habita aqui entre nós. Jesus foi, mas Ele prometeu, como nós vemos, não nos deixaria órfãos, aleluia. Nós não estamos órfãos porque eu não estou órfão, o irmão não está órfão, a irmã não está órfã, porque nós estamos com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia manda que nós sejamos cheios, não só apenas ter o Espírito Santo de Deus, mas o importante é nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa realmente nos abençoar. Meu irmão e minha irmã, procure a cada dia mais ser cheios do Espírito Santo de Deus. Presbítero Reinaldo, procura cada vez mais ser cheios e cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Jesus é tudo para mim. Sim, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Jesus é tudo para mim. Sim, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Jesus é tudo para mim. Que Ele possa ser tudo, não só para mim, mas para cada um de nós que estamos participando deste culto. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmã. Em nome de Jesus. Amém. Gloriosa de Cristo.
sua graça e seu poder. Quero sempre aqui louvar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz.
mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Continuemos a louvar a esse Deus maravilhoso, juntamente com o nosso irmão Louverci. Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Deus, Ele é um Deus de detalhes. Tem um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, e nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, e nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz
faz com que eu me sinta especial. Deus é um Deus de detalhes. Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já louvamos o Senhor, já ouvimos oração. Agora nós vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Vamos encher o nosso coração de alegria, porque mais um momento que nós vamos ler a palavra, aprender mais um pouco do que está escrito na palavra, e a palavra que nos alimenta, que nos faz crescer espiritualmente. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, é na Tua presença que nós estamos. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Tu és bom e a Tua misericórdia tem durado em nossas vidas. Tanta misericórdia sobre nós que Tu mandaste o Teu Filho Jesus nascer, viver aqui, morrer e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Aqui estamos esperando, Senhor, muito em breve estarmos face a face contigo. Ó Deus, usa-me nas Tuas mãos, que o que eu falar não seja de mim, Senhor, mas inspirada pelo Teu Espírito Santo. E aonde cair a semente da Tua palavra possa germinar, crescer e dar frutos, Senhor. Usa-me nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 9. Aqui está dizendo, nisso pensai. Filipenses 4, de 6 a 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa quiedade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos entrar no texto onde nós vamos aprender mais um pouquinho. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos essas palavras. Nisto pensai. Então nós vamos entrar agora ainda na palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 9, versículo 4, Jesus dizendo assim, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Por que pensais mal ao vosso coração? Aqui é a cura do paralítico. Jesus falou para ele, levanta e anda. E eles começaram dentro deles, um falando com o outro, murmurando ali, o que Jesus tinha falado. E Jesus, como conhece nossos pensamentos, conhece o nosso coração, ele falou, por que pensais mal em vosso coração? Ele quis dizer que eles tinham que, não era estar pensando, eles estavam murmurando sobre o que Jesus tinha falado. Então, não é isso que nós devemos pensar. Devemos pensar de não fazer isso que eles fizeram. Falando, murmurando, pensando, né? Aqui eles estavam pensando. Por que pensais, Jesus falou, mal em vossos corações?
E às vezes, irmãos, nosso coração vem o mal. Paulo dizia, o bem que quero fazer não faço. Por quê? Maus pensamentos que vêm. E às vezes praticamos aquilo que vem em nosso pensamento. Mas nós temos que ter nosso coração puro, nossa mente pura diante de Deus. Devemos ter a mente de Cristo. É fácil? Não. Mas quando vem os pensamentos maus, a gente pede no nome de Jesus que aquele saia. Não deixa ficar no seu coração os pensamentos maus. Porque vem, irmão. Às vezes você está na igreja, vem os maus pensamentos. Se está fazendo o seu serviço, vem o mau pensamento. Mas em nome de Jesus, expulsa isso. Não deixa ali criar raiz no seu coração. E em Mateus capítulo 15, versículo 19 ainda, diz, porque do coração procedem os maus pensamentos. Presta atenção, irmão. Porque do coração procedem os maus pensamentos. E diz aqui, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Essas coisas contaminam o homem, disse Jesus. Todas essas coisas, pensamento mau, vem o pensamento e a pessoa pratica depois esses erros e muito mais. A mentira, tudo isso vem. Fala isso, é uma mentirinha só, mas para Deus não tem mentira pequena nem grande, tudo é mentira. E a Bíblia diz que nós não devemos mentir uns aos outros, não devemos deixar o nosso coração limpo. É isso que nós temos que pensar. Não deixar o nosso pensamento, nosso coração sujo com essas coisas. E Paulo nos exorta aqui. Dizer exortação é advertência, conselho. Ele está nos aconselhando. E é tão bom quando a gente lê a Bíblia e vê que essas coisas estão escritas para a gente procurar fazer a diferença, irmão. Se é para ter maus pensamentos, vamos procurar mudar. A gente pode mudar os nossos pensamentos. Começa a cantar um hino, pega a Bíblia, se for possível, ora, e aquilo que está na tua mente vai sair, no nome de Jesus. Então, Paulo diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É claro, aqui nós precisamos estar pensando. Uma dona de casa que vai fazer para comida, tem que fazer o seu serviço, quem tem o seu trabalho tem que pensar, né? Chegar lá fazer de qualquer jeito. Se está estudando, tem que estar pensando no que vai estudar. Mas aqui nós temos que ter um tempo, irmãos, para pensar nas coisas de Deus. Será que no dia de hoje, já chegamos à noite, nós pensamos alguma coisa sobre o céu, as coisas que são de cima, onde Jesus está assentado à destra do Pai. Ele já viveu aqui, morreu por nós, ressuscitou, está à direita do Pai, esperando a ordem do Pai para que ele possa vir buscar a sua igreja. Então, se já ressuscitaste com Cristo, se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, estamos andando nos seus caminhos, temos que pensar, pelo menos um dia, 1 hora por dia, como aquele céu. A Bíblia diz que é de ouro e cristal, e que seja como for, mas vamos pensar, o meu lugarzinho está lá. Estou procurando fazer a vontade de Deus porque eu quero estar lá. É tão bom a gente começar a pensar nessas coisas, irmão. É a Bíblia que nos ensina, é o apóstolo Paulo nos advertindo, nos aconselhando a pensar nas coisas lá de cima. Aqui na terra está difícil, né? São notícias ruins, são as coisas que vêm sujar a nossa mente. Mas vamos tomar cuidado para que nós possamos, sim, agradar a Deus e pensar naquilo que é agradável ao Senhor. Nós vamos entrar no texto agora. Lá diz em Colossenses e em Filipenses 4, diz assim, tudo que é verdadeiro. Então, em Provérbios 23 diz assim, verdadeiro. Compra a verdade e não a venda. Quer dizer, nós não devemos vender a verdade para ninguém. Cada um fala, tem lá a verdade e a mentira. Então, ele fala o que ele quer. Né? Se ele quer falar a verdade, ele fala. Se quiser falar mentira. Só que a Bíblia diz que os mentirosos não vão entrar no reino do céu. Não é mentirinha, não, porque às vezes vem no nosso coração, mas eu vou falar isso, é tão pouquinho, mas eu preciso, senão eu vou
vai acontecer isso e isso para mim. Mas não acontece, não. Se vocês falam a verdade, Deus, Ele é justo e Ele está conosco. Se mentimos, precisamos pedir perdão ao Senhor. E nós já sabemos que não devemos mentir. Ah, mas a senhora nunca falou a mentira. Eu procuro, irmão, falar a verdade, porque a Bíblia está nos ensinando. Se eu tenho que seguir a Bíblia, andar nos caminhos, eu tenho. Então, em Provérbios, Salomão nos diz, compre a verdade e não a venda. Então, a gente fica para a gente. Se os outros querem mentir, o problema é deles com Deus. Eles vão dar conta. E também diz aí o ditado que a mentira tem perna curta. Mente, daqui a pouco é esclarecido e fica muito mal, pior ainda. Então, vamos comprar a verdade, diz ali Salomão. E em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, diz assim, não mintais uns aos outros. Nós não devemos, estar escrito ali em Apocalipse, não mintais uns aos outros. Tá, mais uma vez. E tem muitas passagens que falam sobre a mentira. Então, vamos usar sempre a verdade. Quando vem, que Satanás vem sempre primeiro para poder tentar, nós falamos, não, eu sou do Senhor e enfrenta, irmão. E o Senhor vai estar contigo e comigo também. Honesto, né? Nós falamos sobre verdadeiro, sobre a verdade. Honesto. Nós vimos que Jó, ele tinha 4 qualidades. E eu acho muito bonito que não foi irmã Ruth ou outro irmão que falou de Jó. Foi o próprio Deus. Então, tem 3 vezes no capítulo 1 e 2 da Bíblia que fala sobre Deus falando com Satanás a respeito de Jó. Então, ele era reto, era sincero, temente a Deus e desviado do mal, era 4 qualidades. Reto, sincero, temente a Deus e desviado do mal. Então, essas qualidades, desviar do mal, nós já sabemos que devemos desviar. Se tem alguém falando alguma coisa, sai de perto. Se vem contar uma coisa, porque às vezes a gente não fala de Jesus e ouve outras coisas. Então, vamos desviar, porque isso é mal. Quando fala dos outros, é maldade que a pessoa tem falando do outro. Não vamos consentir, não. Vamos ter coragem, né? E falar, não, isso não, vamos orar pela pessoa, mas não vamos fazer assim. Então, aqui, no primeiro versículo, primeiro capítulo, primeiro versículo, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. 4 qualidades. Ah, se nós pudermos ter essas daí, reto, nossas contas, no que nós falamos, sinceros, que às vezes falta sinceridade, temente a Deus é o que nós devemos ter. Medo de Deus não, temer. Ter respeito, saber que Ele é poderoso, que Ele é o maior na nossa vida. E temos temor de Deus. E desviar do mal. Vamos ter essas 4 qualidades de Jó. E Deus ainda falando, Ele diz aqui no versículo 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Mais uma vez, a segunda vez, Deus falando com Satanás, próprio Satanás. Aqui no versículo 2, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele. Mesmo Satanás tentando Jó, ele temia a Deus e Deus falou essas coisas maravilhosas para Satanás, para o próprio Satanás, porque ele estava tentando já Jó. E em tudo, né, a Bíblia diz que ele não pecou, porque ele foi reto, sincero, temente a Deus e desviado do mal. Mas passou por tudo que ele passou. Os irmãos que lêem a Bíblia, já lê o livro de Jó, sabem o que ele passou. Mas mesmo assim, ele disse no final, todo cheio de ferida, raspava aquelas feridas. Satanás não pode tirar a vida, mas Deus falou, faz o que permitiu.
E nem assim Jó não negou a Deus. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Isso seja para exemplo para nós, irmãos. Vamos pôr em nossas mentes isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Passa o que passar. Luta que você for. Mas seja assim. Com essas qualidades que Jó tinha. Diz ali verdadeiro, honesto, reto, né? Amável. Em Levítico 19, 18 diz assim, Deus falando a Moisés, para falar ao povo, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ser amável, amar, irmã. Tem pessoas que é bruta, é estúpida, Então a gente vê aí, vai fazer uma compra, às vezes as pessoas nem olham no rosto da gente, é uma pessoa que não é amável. Mas que saia de nós, que seja amável, que possamos amar o próximo. Foi Jesus, Deus que falou isso, né? Mandou Moisés falar para o povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabemos que em primeiro lugar é amar o Senhor, e depois ao próximo como a nós nos amamos. Fazemos tudo para estar bem. E Moisés falou, deve ter falado para o povo, falou para o povo. Isso que Deus tinha falado, que nós devemos amar. E depois lá no Novo Testamento, em Mateus 22, 34 a 40, irmãos, desculpa, porque eu gosto de ler na Bíblia, porque às vezes eu não tenho tempo, não tenho, pelo menos não é as palavras minhas, mas do Senhor. É Mateus 22, 34 a 40. É rapidinho. E os fariseus, ouvindo que eles fizeram amudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Eu vou repetir. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nós sabemos que os 10 mandamentos são, Deus deixou os 10 mandamentos. Mas Jesus, ele colocou, dos 10 mandamentos, ele colocou 2, que é o necessário. Em tudo nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Depois vem o nosso esposo, nossos filhos, nossos parentes, amigos. E amar até os inimigos, que diz a Bíblia. Mas em primeiro lugar a Deus. E depois ao nosso próximo. Que se nós amamos o nosso próximo, irmão, nós não vamos pensar em fazer mal dele, não vai roubar, não vai falar mal, porque como a gente gosta das pessoas, a gente não quer que venha falar mal para a gente, né? Então, vamos amar o próximo como a nós mesmos, como foi Deus que falou, e Jesus lá no Novo Testamento repetiu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o seu próximo como a ti mesmo. Assim nós estamos cumprindo a lei. E esses 2 mandamentos é o que nós devemos pensar e fazer. E é a palavra de Deus que nos ensina. Amável, né? E Paulo diz em Efésios 5, 2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Maravilhoso, né? Sede, pois, imitadores de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, gente, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando nós vemos uma pessoa que está indo para o inferno, irmão, vamos pedir a Deus, me usa, para que eu possa, não é ganhar alma quem ganha o Espírito Santo, mas que eu possa falar da tua palavra, que ele não possa ir para o inferno, que só tem 2 caminhos, céu e inferno. E às vezes a gente vê que até um vizinho está indo, e às vezes a gente tem coragem de falar. Mas vamos abrir a nossa boca e falar desse Jesus maravilhoso, que aqui diz que nós devemos ser imitadores de Deus e andar em amor. A Bíblia está repleta de
palavra sobre o amor, né? E João fala, Paulo fala, e devemos ler a palavra e não só ler, pôr em prática em nossas vidas. Puro. No verso 8 diz tudo isso, né? Salmo 24, versículo 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Diz aqui a Bíblia: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem é que vai morar no céu? Aqueles que é limpo de mão e puro de coração. Aqui, lá Paulo dizendo aos Filipenses, falou para a gente tem que tudo que é puro nós devemos pensar. Então vamos pensar, ter o nosso coração limpo, tudo que é sujeira, vamos tirar fora do nosso coração. Tem que limpar todo dia, né? É que nem a casa, nós precisamos estar sempre procurando limpar, e a nossa vida espiritual muito mais. Não vamos deixar sujeira lá dentro, porque aqueles que não tiverem o coração limpo não vai morar no céu. Só vai morar, diz a palavra, aquele que é puro de mão e limpo de coração. Limpo de mão e puro de coração. E Mateus diz assim, Mateus 5, 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É Jesus falando isso na bem-aventurança. Feliz é aqueles limpos de coração. É fácil? Não é. Perdoar? Não é. Para nós ter o nosso coração limpo, precisamos perdoar aquele que nos ofende. É fácil, mas também não é impossível. Se nós estivermos na comunhão com Deus, Ele vai nos ajudar. De nós mesmos, irmãos, jamais. Quanto mais a gente suja o nosso coração, com os pensamentos maus, com os atos que nós fazemos, mas nós devemos lembrar que se vai morar no céu só aqueles que são limpos de coração. E eu tenho certeza que o irmão quer morar no céu, as irmãs, e eu também quero. Então, cada um tem que limpar os seus corações. Tudo que é de boa fama, também está ali no versículo 8. Diz assim, Josué 6, 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. E assim o Senhor era com Josué. Nós sabemos a vida de Josué, que é uma vida com um exemplo maravilhoso, um testemunho maravilhoso. Então a mão do Senhor estava junto com ele, e a fama dele corria por toda a terra. Nós até no dia de hoje estamos sabendo de Josué, porque está na Bíblia, e que o Senhor estava com ele. É coisa linda. Será que Ele está comigo, com você também? Vamos procurar ter, não é boa fama de como artista, de uma pessoa famosa assim, mas uma boa fama de um bom testemunho na sua rua. E se eu perguntava, onde mora fulano? Ele não pode, nossa, aquele lá, não. Poxa, é uma pessoa que teme a Deus e nunca vi falar nada de mal, nunca vi, né? Então, irmãos, até falam, mas às vezes não é verdade. Mas o nosso testemunho vale tudo. Então, a fama dele corria, que o Senhor era com ele. O Senhor está como ele teve com Josué, está conosco, se nós tivermos um bom testemunho. Em Eclesiastes 7:1 diz, melhor é a boa fama do que o melhor unguento, perfume, né? Melhor é a boa fama de sermos fiéis a Deus, e alguém saber que nós somos cristãos, que às vezes nem sabe de onde a gente mora, mas não precisa estar batendo no peito. O nosso testemunho fala tudo. O nosso viver, nossos atos. Porque sempre tem alguém, irmãos, nos observando. Ou nós fazemos o bem ou o mal, sempre tem alguém, ainda mais quando falamos que somos cristãos. É uma responsabilidade muito grande. Então, que a nossa fama, o que falam de nós, se querem falar mal, que falem, mas que não possam provar nada que nós fazemos que desagrada a Deus. Vamos tomar cuidado com o nosso testemunho. E lá em Lucas 4:19 diz, o melhor exemplo que nós tivemos foi de Jesus. Então, diz lá em Lucas 4:14,
Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. Melhor testemunho de que Jesus deu, maravilhoso. Falaram dele, sim, calúnias, coisas, mas ele continuava fazendo o bem, até na hora ali da morte dele, que ele estava ali na cruz, ele perdoando aqueles que falaram dele, mas dando um bom testemunho. Né? E vamos aprender com esse mestre maravilhoso, vamos pensar no que nós fazemos, pensar naquilo que agrada a Deus, limpar os nossos corações, as nossas mentes. Eu já disse, devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é limpa, é pura, é agradável. Então, irmãos, que nós possamos ter, esse versículo 8 fala tudo isso, da verdade, e tudo isso que nós acabamos de falar. É só nós pormos em prática em nossas vidas. Como está a nossa fama? Cada um sabe do que nós estamos fazendo. E às vezes, às escondidas, os outros, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo. Então, mas não vamos andar assim, porque tem um que está vendo. A Bíblia diz que ele prova os nossos pensamentos, os nossos atos. E dele nós não escondemos nada. Vamos tomar cuidado do que nós estamos fazendo, porque eu falei que tem sempre alguém nos observando. E seja que observe o bem que nós falamos, falando de Cristo, orando por alguém que necessita, estando na presença do Senhor. Concluindo aqui, irmãos, nós vamos ler antes, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de 5 a 11. 2 Coríntios 13, de 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados quando somos de Cristo. Ora, eu rogo a Deus, Paulo dizendo, que não façais mal algum, não para que sejais achados aprovados, mas para que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nós regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, ele estava ausente lá da igreja, estava em outro lugar, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivendo em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. É lindo esse versículo 11 aqui, então. Sede perfeito, sede do mesmo parecer. E às vezes na igreja nós somos de um jeito, né? Só falta a raça. Mas no serviço, na escola, na rua, com os vizinhos, é outro parecer. Sede do mesmo parecer, do mesmo jeito. Se nós pensarmos as coisas boas, se praticarmos as coisas boas, nós somos sempre do mesmo jeito. E aqui no começo aí ele diz, examinai a vós mesmos. Eu não vou examinar ninguém. Quem vai me examinar sou eu mesmo. E o irmão aí, se está com seus pensamentos, se sujando o seu coração, se não está agradando a Deus. Paulo exortando não sou eu não, a Bíblia fala exortando, está aconselhando, para que se nós errarmos é por nossa conta. Mas ele está falando, a Bíblia está falando, é só a gente examinar, irmão. Jesus mesmo disse que nós erramos porque não examinamos a Escritura. E tudo isso que eu falei, não contei testemunho de ninguém, a não ser dos servos de Deus, tirado da Bíblia. Vamos ler mais a Bíblia, vamos orar mais. Jesus está voltando. E aqueles que ainda não estão no caminho do Senhor, que ainda estão fazendo as coisas que nesse versículo que nós lemos está,
procura aceitar Jesus como seu Salvador, esteja onde você estiver. Abre o teu coração, Jesus entra, e quando ele entra não fica sujeira, não. É o Espírito Santo que vai habitar ali dentro, e a vida muda. Muda mesmo, irmão. Os desejos que tinha da carne já não tem mais prazer naquelas coisas, só quer agradar ao Senhor. Não é fanatismo, não. É viver uma vida santificada diante de Deus. E nós possamos pôr em prática em nossas vidas. Aqui no Salmo 7, versículo 9, diz assim, que Deus prova os nossos corações e a nossa mente, o nosso pensamento. Deus prova. Às vezes nós estamos assim, ninguém sabe o que nós estamos pensando, mas Deus prova, está escrito, a nossa mente, o nosso pensamento. Que nós possamos, irmãos, estar firme, pensando bem no que estou falando, não sei as palavras minhas, mas é da Bíblia. E concluindo aqui, diz assim no Salmo 139, versículo 23 e 24, esse é bem, irmão, vamos prestar bem atenção. O salmista diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou repetir. Aqui ele está pedindo para que ele, o salmista, para que Deus sondasse. Se ele sondar e ver, então é só ele nos ajuda a limpar. É ele que faz a obra, se nós assim o desejarmos. Porque se os nossos pensamentos forem maus, nós sabemos que é de Satanás. Então, se tudo que for fazer de mal, pensar mal dos outros, fazer o mal para os outros, é do diabo. Está bem claro. E quando nós queremos fazer o bem, orar por alguém, interceder para aqueles que estão necessitados, é da parte do Senhor. Vamos deixar nosso pensamento assim, limpar o nosso coração e pedir para o Senhor, né? Ter coragem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, sempre tem, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o caminho eterno é o céu. Ele vai nos guiar se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus. Vamos lembrar que Jó tinha aquelas qualidades. Pensa um pouquinho, né? Se você tem. Se não tem, adquire, né? A verdade não vende, mas compra. A palavra diz assim. Que Deus possa nos abençoar o irmão, a irmã, aqueles que estão ouvindo, possamos pôr em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Minha vida está em tuas mãos, ó poderoso e eterno Deus, ó Criador do universo, Jeová Jireh, grande El Shaddai. Encha-me de poder, que o teu amor faça-me reviver, que a tua misericórdia perdoe minhas fraquezas, que tua glória resplandeça em mim.
ti nada sou, sem ti nada serei. Minhas palavras não podem expressar tua grandeza, ó meu Rei, o meu presente e o futuro. Senhor, eu sei, tu vais cuidar. Oh, faz de mim um vaso novo, guarda os seus pés de tropeçar. O teu Espírito encha-nos de poder, que o teu amor faça-me reviver, que a tua misericórdia perdoe minhas fraquezas, e tua glória resplandeça em mim, que tua glória resplandeça em mim, que tua glória resplandeça em mim. A paz do Senhor. Estamos chegando nesse momento final do culto de hoje ao Senhor, o nosso Deus. Já louvamos o seu nome, já ouvimos a palavra introdutória, ouvimos a santa mensagem do Senhor, falamos com Ele, e uma vez mais, eu te convido a invocar o Senhor em oração, com ações de graças, com súplicas, porque necessitamos do Senhor, carecemos do Senhor, e também de forma intercessória. Muitos precisam também que nós intercedamos. Então, te convido, juntos, oremos, invoquemos ao Senhor. Amado Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por mais esta rica oportunidade que nos concedestes, por mais esse culto em que a Ti servimos, adoramos, louvamos, engrandecemos o Teu nome, te agradecemos pela Tua presença conosco, pelo Teu grande e infinito amor, pela salvação em Cristo Jesus e pelo Teu Santo Espírito que em nós habita, interage conosco, nossa eterna gratidão. Te agradeço pela vida da Tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra, que proclama o nome bendito de Jesus Cristo, Salvador e Senhor de nossas vidas. Invoco a Tua bênção a todos que conosco participam deste culto. Cada vida, cada família, cada parentela, cada lar representado, ó Deus, venha de encontro, Senhor, a cada necessidade, suprindo, Senhor, abrindo as portas, orientando, Senhor, solucionando os problemas, curando as enfermidades, Senhor. Ó Deus amado, cuidando do corpo, da alma e do espírito, dá a Tua bênção, Senhor, a cada um que participa conosco deste culto, Senhor. Venha de encontro, Senhor. Ó Deus, com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua misericórdia, Senhor, com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua benignidade, com a Tua fidelidade, dá a Tua bênção, Senhor, e nós te agradecemos. Invoco também a Tua bênção, Senhor, aqueles que estão necessitados, que estão em situação de rua, que estão, Senhor, nos leprosários, que estão, Senhor, nos manicômios, no fogo selvagem, em asilos, em orfanatos, em casas de recuperação, aqueles que estão em hospitais, pronto-socorros, em UTIs, CTIs, centros cirúrgicos, ó Deus, enfermarias, em leitos de dores, Senhor. Ó Deus amado e Pai bondoso, visita, cura, salva, opera maravilhas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia. Fica conosco, Senhor, e nós te agradecemos. Suplicamos essas bênçãos, sobretudo te agradecemos. No nome bendito, santo e eterno de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o eterno Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que a bênção do Deus Trino esteja conosco
Conosco permaneça e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Nosso brado de vitória, Romanos 8:31, você conhece? Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que possamos de fato vivenciar essa verdade extraordinária nas nossas vidas, na nossa família, na Igreja do Senhor. Eu agradeço muito a tua participação conosco em mais um culto ao nosso Deus, que o Eterno grandemente continue abençoando a sua vida e que juntos nós possamos ter sempre o desejo de servir, adorar, engrandecer, enaltecer o nome bendito do Senhor, o nosso Deus. Que Deus grandemente te abençoe. Nossa eterna gratidão pela tua participação conosco. Te convido, sempre permitindo o Senhor, com a permissão do Senhor, os cultos, as atividades em nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76. Próximo domingo, culto 7 horas da noite, permitindo o Senhor, bem como terça-feira, 8 horas da manhã. Participe conosco e também participe nos cursos online, no YouTube, no Facebook, todas as quintas-feiras, permitindo o Senhor, 7:30 da noite. E juntos exaltemos o nome eterno do Senhor, o nosso Deus. Fique desfrutando sempre da gloriosa, inigualável e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Eterno grandemente te abençoe. A paz do Senhor. Amém.